Shalom! Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, venha agora sobre a sua vida. Receba saúde, graça e paz, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar para vocês sobre um dom muito especial. É o primeiro dom que a pessoa recebe, é o primeiro dom que você vai receber. É o primeiro dom que Deus vai te dar. Vai ter outros dons que você vai receber, mas esse dom especial é a ignição, é o passo inicial para você iniciar a sua jornada. Eu estou falando do dom da fé. Sabia que a fé é um dom? A fé é um dom. Ela foi dada por Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 8 e 33, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Então, ao você ouvir esses ensinos, você está alimentando a sua fé, ou seja, está sendo gerado em você uma fé. E essa fé que vem pelo ouvir vai atrair para você o dom da salvação. Sabia que a salvação também é um dom? Deus não dá esse dom a qualquer um. Ele escolhe as pessoas que vão receber esse dom. É o dom da salvação. E quando você recebe então esse dom, você começa a entender as coisas de Deus, você começa a entender, então recebe esse dom da salvação. A salvação é um dom dada por Deus, nosso Senhor, através de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Ele morreu por nós e através desse ato que ele fez lá na cruz, você e eu recebemos o dom da salvação. Então você recebe a salvação como se fosse um dom. Deus conhece os corações, Ele sonda os corações. E a pessoa, se vai receber ou não esse dom, é Deus que determina. Então, meus amados, não é nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolheu primeiro. Então, quando você recebe esse dom, quando você decide, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou seguir o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, quando você decide, eu vou seguir esse caminho, você está decidindo por Jesus. E esse é o dom da salvação que está sendo manifesta a você. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, quando Deus ele ama o mundo de tal maneira e ele envia o seu Filho unigênito, antes dele enviar o seu Filho unigênito, ele pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Jesus responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus nos mandou a salvação. A salvação veio de Deus, ela veio do Pai para nós aqui na terra. Foi através desse ato de Jesus. Como Deus amou o mundo de tal maneira, ele mandou seu Filho unigênito. E o Filho chegou aqui, amou o mundo também de forma a entregar-se a si mesmo na cruz do Calvário. Então ele deu a sua vida por nós. E o Espírito Santo, ele que ressuscitou a Jesus, ele que transformou o corpo de Jesus no corpo espiritual, ele que fez, é o Espírito Santo que habita em nós. Então, quando você recebe esse dom da fé, você recebe o Espírito Santo e você recebe o dom da salvação. E aí virão muitos outros dons, né? Virão muitos outros dons depois. Dom de profecia. A Bíblia fala aqui sobre os dons. Romanos, livro de Romanos, capítulo 12, fala sobre os dons espirituais. Existem variedades de dons. Tem dom da profecia, Romanos 12 e 6. Tem dons de ministério. Tem dons de ensinar, Romanos capítulo 12, versículo 7. Tem também dom de exortar. A pessoa, ela exorta, ela corrige na palavra, ela exorta as pessoas, né? Tem dom de repartir. Quando você tem uma roupa que você não usa mais, você pega essa roupa e ajuda o próximo, você dá essa roupa ao próximo. Esse é um dom, é o dom de repartir. Quando você vê alguém passando necessidade, passando fome, você vai lá, compra um marmitex, dá para essa pessoa. Você dá alimento, compra uma cesta básica, manda para essa pessoa. Isso é um dom.
é o dom de repartir. Você já tem esse dom. Se você faz isso, você já tem esse dom. E muitos outros dons, né? Como, por exemplo, dons de presidir. Quem preside deve presidir com cuidado. Dom de exercitar misericórdia. E da onde vêm esses dons? Quem manda esses dons? Está lá em Tiago 1:17. Diz assim, ó. Tiago 1:17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esses dons, eles vêm do alto, eles vêm de Deus. É Deus que manda, Deus Pai, o Criador. Ele que manda esses dons para nós, Ele que nos abençoa, Ele nos presenteia. Dons são presentes. Quando você recebe um dom, você está recebendo um presente. E você recebe um presente de Deus. Está recebendo um presente do alto. Foi Deus, é Deus que está trabalhando e está te dando esse presente. Existem vários dons, mas o primeiro que você vai receber é hoje. É o dom da salvação. Presta muita atenção, aprenda isso, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não está sendo pregada outra coisa aqui, senão a palavra de Deus. Isso vai despertar em você o dom da fé. E uma vez que você teve dom da fé, você terá o dom da salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você começa a despertar o dom da fé, Deus ele está olhando lá do céu e Ele vai te ver, porque a fé ela vai atrair os olhos de Deus para você. Então, Ele vai te ver. Ele está te vendo. Deus está olhando agora para você. Ele está olhando agora para o seu íntimo, para o seu coração. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece tudo de você. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Sabia que Deus conta os fios de cabelo da sua cabeça? Olha que detalhe importante é esse. É o cuidado de Deus. Ele tem tanto cuidado por você, por mim e por você, que ele chega a contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Quantos fios de cabelo? Graças a Deus. Então você vai receber hoje o dom da salvação. Eu estou ministrando na sua vida para que você receba o dom da salvação e para que você seja salvo. Salvo por Cristo Jesus, através do dom da fé e através do dom da salvação, você vai decidir-se por Deus e você será salvo. Vai ser salvo da grande tribulação que virá nesse mundo. Vai ser salvo, vai ser levado daqui, quando chegar o dia do arrebatamento, será levado para o céu. Lá nas boldas do Cordeiro iremos cear com Cristo uma mesa. Imagina o tamanho dessa mesa, né? Uma mesa gigantesca com inúmeras cadeiras. E ali o próprio Messias vai nos servir a Santa Ceia do Senhor. Vamos participar lá no céu, o quarto cálice. Veja o estudo que eu coloquei aqui sobre os cálices do Ceder. Esse estudo é muito rico, coisas que Deus tem mostrado. Muito, você vai se alimentar muito espiritualmente com esse estudo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, fala assim. 1 Coríntios 12 e 10. E a outro, a operação de maravilhas, dom de sinais e maravilhas. Esse dom aqui, meus irmãos, é lindo. Então as pessoas são curadas, são maravilhas, sobrenatural de Deus nas pessoas e você vê isso acontecer. Pessoas vomitando câncer, pessoas sendo curadas instantaneamente ali, paralíticos crescendo a perna na sua frente e você vê isso acontecer. Esse é o dom de maravilhas. Aí tem outros dons, ó. Dom da profecia. O dom da profecia é bastante interessante. Quando você recebe o dom da profecia, você chega perto da pessoa, Deus já mostra para você toda a vida dessa pessoa. Deus mostra o que está acontecendo, tudo que está se passando, e você fica sabendo das coisas. Mas quando é para Deus agir, ele age na hora. E aí você fala para ela, você consola ela com o que Deus colocar no seu coração para você dar uma palavra de consolação.
Então, o dom da profecia é um dom muito sublime, é um dom especial. E tem o dom de variedade de línguas. Esse dom de variedade de línguas, você pode falar na língua dos homens ou na língua dos anjos. Ou você pode falar numa língua que edifica a si mesmo. São 3 tipos de língua: a língua dos homens, a língua dos anjos e uma língua que edifica a si mesmo. Essa língua que você edifica a si mesmo, quando você ora, essa língua não tem tradução, ela tem interpretação, ela é interpretada. Então, cada vez que você ora em línguas, você está orando uma coisa diferente, mesmo que você fale a mesma língua. Mesmo que você fale a mesma língua, você está orando coisas diferentes, porque ela é interpretada na hora. Quando você começa a orar em línguas, o anjo vem para acolher a sua oração e você está orando em línguas. Essa língua que não é a língua dos homens nem a língua dos anjos, é a língua que vai edificar a si mesmo. Então o anjo precisa te tocar para ver o que você está pensando. E é onde acontece o toque maravilhoso, espiritual. E o anjo ele é cheio de bênçãos, e é onde você recebe também uma carga de energia, de bênçãos. Muita gente se emociona, começa a pular, dançar, né? Mas nós temos que ser maduros, não ser meninos, né? É claro que quando você recebe uma carga de energia dessa, dá vontade de sair pulando, dançando, mas vamos nos conter, vamos absorver, vamos degustar isso que Deus está nos dando, né? Não precisa de nada disso sair pulando, nada disso não precisa. Mas só ser cheio já é o suficiente para nós. Só ser cheio. Quando você é cheio, quando o anjo vem, ele te toca para saber o que você tá orando, porque quando você ora em línguas, só você sabe, você e Deus, né? O anjo também não sabe, os demônios também não sabem, o anjo precisa tocar em você. Então ele toca em você, você recebe essa graça, porque quando ele toca em você, há uma transmissão da parte espiritual que o anjo tem para você também. Esse é o mistério de orar em línguas. Então esse é o dom de línguas. Às vezes você é enviado para um país, para os Estados Unidos, por exemplo. Você é enviado para os Estados Unidos e você não fala inglês. Você recebe o dom de línguas e você fala inglês e você evangeliza inglês. Para você, você está falando no seu próprio idioma, mas as pessoas vão te ouvir em inglês. É assim que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos ali, né? Eles falaram em outras línguas, falaram também em língua dos homens e falaram também na língua dos anjos. E as pessoas que estavam ali de outros países escutaram em seus próprios idiomas, mas eles estavam falando uma língua estranha. Mas a interpretação é na hora. Então a pessoa estava ouvindo em seu próprio idioma. É assim que funciona. Então esse é o dom de línguas. E tem também dom de interpretação de línguas. Quando você ouve, você interpreta a língua. Uma vez Deus me usou com esse dom. Eu estava numa vigília e o pastor começou a pregar, ele começou a ficar fraco, ele teve que segurar no púlpito ali, porque ele estava recebendo uma carga muito forte da presença de Deus. Ele começou a querer cair assim. Veio 2 irmãos, segurou ele aqui por baixo do ombro assim, e ele ficou de pé ali no púlpito. Há tanta unção que ele estava sentindo que ele teve que 2 segurar ele. E aí ele começou a profetizar. E ele falando em línguas, e eu entendi o que ele falou. Ele falou assim: eu farei aquela cidade tremer. Falou isso. Farei aquela cidade tremer. Aí eu falei pro meu amigo, né, que estava do meu lado: você viu o que o irmão falou? Falou que vai tremer aquela cidade. Era São Paulo, né? São Paulo ia tremer. Aí ele falou: não, ele tá orando em línguas. Ele tá falando em línguas, mas eu tinha entendido. Eu tinha entendido o que ele tinha falado. Aí eu traduzi para ele. Ele falou que aquela cidade vai tremer. Deus vai mandar um tremor, um terremoto lá em São Paulo. Aí tá, passou. Isso foi na sexta para sábado. Quando foi domingo de manhã, 11 horas da manhã, teve um terremoto no Chile. Esse terremoto no Chile abalou as placas tectônicas e São Paulo tremeu. São Paulo teve um tremor. Conforme a palavra que o irmão estava falando ali que ia acontecer, aconteceu. É experiências que a gente vai ganhando, né? Porque Deus já me fez entender como funciona quando Ele fala e a gente entende. A gente agora sabe, porque já falou com você, então agora você sabe. Então esse é o dom de interpretar línguas. Ele pode ser dado a uma pessoa, a pessoa pode ter esse dom,
Ou a pessoa pode, por exemplo, ser usada uma vez só e não ter mais, não apresentar mais esse dom. Mas é um dom do Espírito. E esse dom do Espírito vem do alto, como nós vemos ali Tiago 1,17, né? É do Pai das luzes, é do nosso Pai celestial. É dele que vêm os dons espirituais. Todos os dons provêm dele, provém de Deus. Vem do alto, vem do alto. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a pessoa que peca, a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Estávamos condenados à morte, estávamos condenados a morrer, mas Deus deu um dom aos homens. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então esse dom da vida eterna é o dom da salvação. Você recebe esse dom da salvação, você recebe a vida eterna em Deus. Então, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo que Jesus veio, viveu aqui na terra, tudo que ele ensinou aqui na terra, quando você começa a andar por esse caminho, você está recebendo a vida eterna. Você está recebendo o dom gratuito de Deus. Então, quem é esse dom gratuito de Deus? É o Senhor Jesus que foi nos dado, foi enviado aqui na terra. Então, quando a pessoa aceita a Jesus, ele vai aceitar esse dom gratuito de Deus. Então você vai dizer, eu sou salvo. É claro, você está salvo, mas não está salvo para sempre. Você tem que se perseverar no caminho. Você não pode desviar desse caminho. Você tem que ficar na presença de Deus até o final. Lá no final, sim, você vai receber a salvação, mas você já foi salvo agora. Você já foi salvo agora. Você só precisa manter isso em você até o final para que você receba a salvação. Então Deus ele deu esse dom aos homens. É o dom da salvação. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então isso você recebe por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir. Então, quando você está assistindo os vídeos aqui no YouTube, está aprendendo a palavra de Deus, você está ouvindo, está gerando em você a fé. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Está sendo gerada em você a fé, que é o dom gratuito de Deus. E esse dom da fé nos leva lá para Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Você estava predestinado para a morte, mas agora você vai ter a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse é o mistério da eternidade. Algumas pessoas podem falar assim, por exemplo, então quando a gente morrer a gente vai para o céu? Sim, nós vamos para o céu, porque nós vamos ter lá os galardões que nós vamos receber. Mas nós vamos voltar aqui na Terra e vamos reinar com Cristo durante o milênio. Ainda tem uma profecia que fala que vai ser estipulado na Terra um reino messiânico por 1000 anos. Então nós vamos voltar aqui na Terra e vamos viver com Cristo por 1000 anos até a cabeça de Satanás ser esmagada. Depois disso, sim, lá em 1 Coríntios diz que depois disso, depois de acabar os 1000 anos, aí o Senhor Jesus ele vai entregar esse reino a Deus, vai entregar a Deus, porque tudo pertence, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, né? Através de Jesus. Então tudo pertence a Deus. O Senhor Jesus vai entregar esse reino a Deus. Então sim, aí sim nós iremos para o céu, nós iremos morar no paraíso, no céu eternamente. Mas antes disso tem um período ainda de 1000 anos que vamos viver aqui na Terra com o Messias, com o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, com ele. O Salmo 119 nos mostra, um salmo maior da Bíblia, né? Salmo 119 é gigante. E ele tem trechos de pensamentos ali. Cada trecho de um pensamento representa um degrau na fé que você sobe nessa jornada da santificação. Então, o Salmo 119, podemos falar que é o Salmo dos degraus. É o Salmo dos degraus, porque de pedacinho em pedacinho você vai edificando e subindo degrau por degrau até chegar na presença de Deus Pai através do Senhor Jesus. Então, o Salmo 119 e verso 11,
Porque salmo não tem versículo, né? Eles são cânticos, então são versos. Então, versículos nos outros livros da Bíblia, os salmos números e versos, né? Até eu esqueço, às vezes eu falo capítulo e versículo também, mas eu sei que é isso, né? Às vezes a gente não lembra desses detalhes, né? Salmo 119 e verso 11. E também Salmo 119 e verso 15. Vamos ver aqui o que diz. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então esse é o segundo processo da santificação. O primeiro processo da santificação está aqui no Salmo 119, verso 1 até o verso 8. Esse é o primeiro ciclo. A nossa vida é feita de ciclos. A nossa vida espiritual também é feita de ciclos. Então o Salmo 119 traz todos os ciclos que você precisa. Leia o Salmo 119, estude o Salmo 119, medite no Salmo 119, faça dele o seu alimento diário. Ore a Deus, leia e ore a Deus, que Deus vai te dando interpretação e você vai entender. O Salmo 119 é primordial para você entender. Então aqui, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É uma ordenança de Deus, é um mandamento de Deus, você esconder a palavra no seu coração. Por que você precisa esconder a palavra no coração? Olha só, a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Então aqui está o intelecto de Deus. Olha que mistério tão grande, né? Quando você lê a palavra de Deus e guarda no seu coração, o intelecto de Deus está no seu coração. Aí as coisas mudam, né? É como a presença de Deus através da palavra dele em você. Então aqui, Salmo 119, verso 11, fala para nós guardarmos a palavra no nosso coração. É uma ordenança de Deus, já é um processo de santificação. E o verso 15: os teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Então é o caminho. A palavra de Deus tem o caminho que nos leva aos céus, que nos leva a Deus. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E o que Jesus ensinou? A palavra. Jesus ensinou a palavra. Ele ensinou a Bíblia. É isso que ele ensinava aos discípulos, a Bíblia. Ele não inventou nada. Tudo que ele falou era a palavra. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Meditar é como se você estivesse se alimentando da palavra e ruminando a palavra. Aquela comparação, eu posso fazer uma comparação que já fiz num estudo anterior aqui, sobre o animal que a gente pode comer, que está lá no livro de Levíticos, os animais que a gente pode comer e os que a gente não pode comer. Os animais que a gente pode comer são os animais que Deus santificou para nós, podemos comer. Por exemplo, a unha da vaca, ela é dividida em duas, né? É quase igual o chi do Shalom, né? Shalom, né? Ó, a unha da vaca ela é dividida em duas. Então a Bíblia fala assim: o animal que tiver a unha dividida em duas e rumina, esse você pode comer. Então, trazendo para nós essa comparação deste animal. A unha dividida, divisão, essa divisão significa separação. É a separação do mundo. Nós temos que ter essa separação do mundo. Isso chama-se santificação. Então, a separação do mundo é um processo de santificação. E também temos que ruminar, ou seja, ao você ler a palavra de Deus, você deve degustar, meditar. Isso é ruminar. Então, nós somos comparados com alguns animais, como ovelhas. Por que ovelha? Porque a ovelha é humilde. Então, Deus nos compara com ovelhas. E Salmos 23 fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. E se Ele é o meu pastor, é porque eu sou ovelha do seu aprisco. Eu sou ovelha do seu pasto. Então, somos ovelhas. Quando Deus olha para nós, Ele vê que você rumina a palavra, você está meditando na palavra e você está santificado em relação ao mundo. Você está separado do mundo. Então, você está se santificando. Então, você tem as propriedades que agrada a Deus, que é o que Ele colocou ali no gado, que o gado precisa ruminar
pegar o alimento e precisa ser separada. A unha tem que ter separada, para quando ele pisar, né, a unha separada. O porco tem unha separada, mas o porco não rumina. Então o porco nós não podemos comer. Entendeu a diferença? Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Então, meus amados, é isso que eu quero falar para vocês hoje. O dom da fé é o dom gratuito de Deus. Você vai receber esse dom da fé. Quando você recebe esse dom da fé, você recebe o dom da salvação. E aí você aceita a Jesus. Quando você aceita Jesus, ele vem, o Santo Espírito de Deus, ele vem habitar no seu coração e tudo que está desarrumado, ele coloca em ordem, porque ele é organizado. Então ele vai arrumar o seu coração, as prateleiras, as gavetas, a sua casa, que é a sua casa interna. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o Mishkan de Deus, né? O Mishkan é o tabernáculo. O tabernáculo, na época de Moisés, representa o templo. Nós que somos o templo hoje. Jesus estava falando assim, quando ele derrubasse aquele templo, ele iria reconstruir em 3 dias. Estava falando dele, o templo dele. E quando ele foi morto, ao 3º dia, ele reconstruiu o templo e ressuscitou. Era disso que Jesus estava falando. O templo somos nós. Nós somos o templo do Senhor. Então, se o templo somos nós temos Deus habitando em nós. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Salomão entendeu errado isso daí. Salomão quis construir um templo para Deus. Mas o que estava falando na profecia ali era o templo que Deus ia construir, que é o Mishkan. Somos nós, o templo do Espírito Santo somos nós. E como que Deus construiu esse templo? Através da vinda do Messias na terra. Tudo que o Messias fez, nos falou, ele está nos ensinando, tudo que ele nos ensinou nos converge a Deus, nos converge para Deus. E Jesus falou, o templo que ele estava reconstruindo, que quando ele morreu, ao 3º dia ele ressuscitou, era o templo dele, era ele. Então o que ele estava falando é que ele era o templo do Espírito Santo. Ele é o templo do Espírito Santo. Então, assim como o Espírito Santo habitava e habita em Jesus, ele também habita em nós. É o mesmo Espírito. E o mesmo Espírito que dá para você esse dom da fé, que você começa a crer em Deus, e esse mesmo Espírito que começa a gerar em você o dom da salvação. Então você pode aceitar Jesus e convide-o para entrar no seu coração, porque ele não é mal educado, ele só entra se você convidar. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato, né? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então você precisa dar o seu passo, você precisa abrir a porta, é a porta do seu coração, e você precisa para que ele entre e você ceie com ele e ele com você. Então não é só você ser bom. Eu sou uma pessoa boa, eu faço doações, eu faço isso, eu faço boas obras. Mas nós vemos na Bíblia uma pessoa que era assim também, e Jesus disse para ele assim, falta-te alguma coisa. É a passagem de Cornélios, né? Quando Jesus encontra, a Bíblia fala que Cornélios, ele era centurião da corte romana, chamada italiana, e ele era homem temente a Deus e sincero, né? Sincero e temente a Deus, e fazia boas obras. Mas Jesus fala para ele, falta-te alguma coisa. E o que estava faltando? Ele abrir a porta do coração dele para que o Espírito Santo entre. Por que nós temos que ter o Espírito Santo em nós? Porque quando aconteceu o arrebatamento, Jesus chegar nas nuvens e falar, amada minha, vem, sobe, vem cá. Quando for o arrebatamento vai ser assim, né? E lá em Apocalipse fala que a voz de Jesus é como o som de trombeta. Então, por isso que fala, quando a trombeta soar. Então, essa vai ser a trombeta. Ele vai chegar na nuvem e vai chamar a noiva. A noiva vai receber, então, um corpo glorioso e vai ser arrebatada. E quem é que vai dar esse corpo glorioso? Está lá na cruz, quando Jesus morreu. Quem é que deu, quem é que ressuscitou? Quem é que deu o corpo glorioso a Jesus? Lá em Romanos fala sobre isso. Foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, depois que Jesus estava morto,
Ele pegou, transformou Jesus, refez esse corpo espiritual e ele ressuscitou. É isso que vai acontecer conosco. O que aconteceu com Cristo ali é um sinal do que vai acontecer conosco no dia do arrebatamento. Alguns vão estar mortos e serão transformados. Alguns vão estar vivos e serão transformados vivos num piscar de olhos. Será transformado. E quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. É o amado Espírito Santo, o amor de Deus. Ele é que vai fazer essa obra em nós. Então, para ele fazer essa obra, ele precisa estar dentro de você. Porque essa obra começa de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Você vai ser transformado de dentro para fora. E você vai começar a brilhar e ser luz. Quando acontecer essa transformação, você vai ser um corpo espiritual, 100% energia, 100% espírito, 100% espiritual, né? E também material, você vai poder materializar-se, porque a Bíblia diz que Jesus podia materializar-se. Lá no cenáculo, os discípulos estavam ali a orar e a porta estava fechada. E Jesus aparece ali para eles. Se a porta estava fechada, como Jesus entrou, né? Ele materializou-se ali. E Jesus pegou o pão, fez a brahá do pão, abençoou o pão, e os sinais dos cravos apareceram. Os cravos, né? Não é aqui na mão, viu? Não é na mão. É aqui, ó. Os cravos foram colocados aqui. Porque em Israel, eles consideram mão do cotovelo para baixo, do cotovelo para cima. A mão é desde aqui, lá em Israel. É daqui para frente. Então os cravos foi colocado na mão, conforme está escrito na Bíblia, mas foi aqui. Porque se fosse aqui, esse osso não aguentaria o peso do corpo, e quando Jesus morresse, isso rasgaria e ele cairia da cruz. Então o prego foi colocado aqui, ó, no pulso, que é representado também a mão de Cristo. É aqui que estão os furos, os sinais do cravo que ele verteu. Jesus verteu o seu sangue por nós. O sangue, assim como no Mishkan, na época de Moisés, eles pegavam o sangue do cordeiro e aspergiam sobre o altar 7 vezes, Jesus também aspergiu o seu sangue 7 vezes. A primeira vez que Jesus espargiu o seu sangue foi lá no Getsêmani, quando ele começou a suar. Grandes gotas de sangue escorriam pela sua pele. Aquilo foi o primeiro aspargir do sangue sobre o Santo dos Santos. Depois, lá em Isaías, capítulo 50 e verso 6, está escrito uma descrição de como foi a crucificação de Cristo. Temos também uma descrição lá em Salmos 22. Mas aqui em Isaías dá detalhes do que fizeram com Jesus, o que ele sofreu. E ali está escrito assim, ó, Isaías 50 e verso 6, que arrancaram a barba dele, assim, ó, puxando, arrancaram desse jeito. E quando a pessoa arranca a barba desse jeito assim, ó, vem com um pedaço de carne junto e ali sai sangue. Ali foi a segundo aspargir do sangue sobre o Santo dos Santos. Ali Jesus estava derramando novamente o seu sangue. Eles arrancaram a barba de Jesus, o rosto de Jesus ficou desfigurado. Lá em Isaías 50 nos descreve como ficou o rosto de Cristo. Ele ficou, nenhuma beleza havia em seu rosto, ficou sem parecer e sem formosura, porque ele apanhou a noite toda, ele estava todo inchado, todo cheio de hematomas. Ele estava arrancaram a barba dele com carne e tudo, estava cheio de furos aqui, de sangrando, inchado. Ele estava todo deformado. E tudo isso ele passou por nós, por mim e por você, para nos salvar, para pagar esse preço, para que Deus pudesse dar a nós o dom da salvação. Então, o dom da salvação, ele custou o preço de sangue de Jesus. Foi lá na cruz do Calvário que ele derramou o seu sangue e aspargiu 7 vezes sobre o altar. Então, o Getsêmani foi a primeira vez, suou gotas de sangue. A barba foi a segunda vez que ele derramou o seu sangue ali por nós. Ele derramou 7 vezes. Depois veio as chibatadas, né? Ele teve 40 chibatadas.
39 chibatadas, né? 40 menos uma. Era uma lei dos romanos de dar 39 chibatadas. Durante 2000 anos, Israel foi destruída 39 vezes. Desde a morte de Cristo até os dias de hoje. Israel foi destruída 39 vezes. Por quê? Porque lá na cruz, quando o Messias estava ali para ser crucificado, eles falaram: caia sobre nós o seu sangue. E caiu. Israel foi destruída 39 vezes. Cada chibatada que Jesus tomou ali na cruz do Calvário foi uma destruição de Israel. Então agora Israel já pagou. Foi só 39 vezes que Jesus tomou as chibatadas. Então Israel já pagou. Quando aconteceu a Guerra dos 6 Dias, Israel não vai mais ser destruída. Então, essa Guerra dos 6 Dias, eles foi vencido em 6 dias. Aconteceu o sobrenatural de Deus ali. Deus agora volta a proteger Israel, porque já pagaram o preço. Já pagou aquelas 39 chibatadas que Jesus tomou nas costas. Eles já pagaram por isso. Meus amados, essas chibatadas eram terríveis. Aquele chicote, ele tinha ossos na ponta. Então, quando eles pegavam o chicote e lançavam para pegar nas costas de Jesus, aquilo cravava nele. E quando eles puxavam aquilo, arrancava pedaço de carne. Então, sangrou muito, sangrou muito. Essa foi a terceira aspargir do sangue de Cristo sobre os santos dos santos. Depois ele recebe uma coroa de espinhos. O soldado pega então aquela coroa. Os espinhos lá em Israel são espinhos que parecem pregos, são espinhos grandes. Ele pegou aqueles espinhos, fez uma coroa, colocou na cabeça de Jesus e o espinho não cabia ali. Então ele pegou uma cana, daquela cana de açúcar, e batia na cabeça de Jesus para que aqueles espinhos encravassem ali. Olha o sofrimento que Jesus passou para pagar o preço da salvação, o preço que ele pagou para que Deus pudesse dar a nós o dom da salvação. Você recebe isso de graça hoje. É só quando você crê em Deus, o dom da fé, quando ele vem sobre você, você passa a crer, então você recebe o dom da salvação gratuitamente. Mas isso, para ser comprado, foi preço de sangue. Jesus comprou com preço de sangue. E olha, que sofrimento, viu? Que sofrimento! Leia Isaías capítulo 50 para você ver o que Jesus sofreu. Leia Salmos 22 para você ver qual o tamanho do sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário. Então Jesus recebe então ali uma coroa de espinhos. Olha que coisa interessante. Depois que Jesus ressuscitou, quando Tomé chega diante de Jesus, ele fala que ele queria ver os sinais, né, para ter certeza se era Jesus mesmo. Então Jesus mostra para ele os sinais dos cravos, mostra os sinais dos cravos nos pés e mostra para ele os sinais, ele põe a mão, né? E aí ele vê. Mas Jesus não fala nada sobre os sinais dos cravos da coroa de espinho, né? Olha só que mistério isso daqui. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, o que Deus fez? Por causa de ti a terra é amaldiçoada, e nascerá sobre ti espinhos e abrolhos. Foi aí que criou os espinhos. Foi por causa do pecado do homem. Nasceu os espinhos. Então, quando Jesus ele recebe aquela coroa de espinhos, ele estava tirando a maldição. Por isso que quando ele ressuscita, aparecem os sinais do cravo, os sinais dos pregos, o sinal que foi furado aqui do lado. Mas não aparece nada dos sinais dos espinhos. Por quê? Por que a Bíblia não menciona o sinal dos espinhos? Porque não tinha mais. Sabe por que não tinha mais? Porque está escrito assim, ó. Porque dos teus pecados eu não me lembro mais. Quando Deus te perdoou através de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, dos seus pecados ele jogou no mar do esquecimento, ele não se lembra mais. O que importa é agora, você de agora para frente, você está zerado, 0 quilômetro. Quando você aceita Jesus, você zerou, 0 quilômetros. Então é a de agora. Agora para frente, cuida para que não caia. Ai de ti se caíres, né? Deus fala assim, ai de ti se caíres, porque o preço de Jesus não foi dado em vão lá na cruz do Calvário, não. Não foi dado em vão. Então, quando você recebeu o Senhor Jesus, nasceu em você o dom da fé, você recebeu o dom da salvação, você foi salvo agora. Tem que permanecer até o fim. É como se fosse uma corrida.
Uma corrida, quando você aposta uma corrida com alguém, é só quando você chega lá no final que você ganha o prêmio. Assim também, toda a sua vida, toda a sua jornada vai ser uma corrida. E lá no final, quando vir você a falecer, você vai receber o seu prêmio da salvação. Ou quando o arrebatamento acontecer, né? Que daí você vai ser arrebatado em vida e já vai ser levado para os céus. Então, que coisa linda, maravilhosa é esta. Então, a coroa de espinhos é o quarto aspergir do sangue sobre o altar santíssimo. Depois tem os cravos, né? Que Jesus tomou os cravos nas mãos e depois os cravos nos calcanhares. No calcanhar. Os cravos foi no calcanhar. Os pés, o calcanhar faz parte dos pés, né? A Bíblia fala dos cravos nos pés. É a mesma coisa da mão, né? A mão é daqui para lá. O cravo foi colocado no calcanhar de Jesus. Ali no calcanhar. Porque tem uma profecia que fala, né? A serpente lhe feriria no calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça. É o que acontece. Essa profecia se concretizou ali na cruz do Calvário. Ele foi ferido no calcanhar. Então ele foi transformado, o corpo glorioso, ele ressuscitou, venceu a morte. E agora, quando a Nova Jerusalém descer do céu durante o reino milenar, durante o reino messiânico, a cabeça da serpente vai ser esmagada, porque o diabo vai ser preso e a Nova Jerusalém vai descer, e as pessoas vão andar e vão pisar na cabeça do diabo, e vai ser esmagada a cabeça dele. Então essa foi a quinta aspargir do sangue, os cravos nas mãos, e a sexta, os cravos nos pés. Aí faltou só a sétima, né? A última. Quando deu 3 horas da tarde, Jesus rendeu o seu espírito e diz assim: Pai, está consumado. Eu finalizei a obra. A obra está finalizada. Não precisa mais nada, já está completa. Então Jesus rendeu o seu espírito e foi, e ali ele morreu, né? Ele expirou. Morreu. O último suspiro ele deu e morreu. Então o soldado chega para ver se ele estava morto mesmo, porque o costume dos romanos era quebrar os ossos da perna para que as pessoas morressem mais rápido, em uma determinada hora do dia. Mas tem uma profecia que diz assim: nenhum osso seu será quebrado. Tem uma profecia sobre o Messias falando sobre isso. Então o Messias já estava morto. Quando o soldado chegou para quebrar o osso da perna, ele já estava morto. Então o soldado olhou, viu que ele já estava morto, só para garantir, pegou uma lança e enfiou pelo lado até o coração e tirou a lança. E saiu ali água e sangue. Significa que ele já estava morto, o sangue já estava coalhado, já estava separado o sangue da água. Quando a pessoa morre, o sangue vira água, ele coalha. Então saiu ali água e sangue. Então esse foi o sétimo aspergir do sangue de Jesus no Santo dos Santos. Ele aspergiu o seu sangue 7 vezes sobre o altar. Ele fez a obra completa da salvação em nós. Porque na época de Moisés, ele tinha que matar o cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro 7 vezes sobre o altar. Hoje nós somos o Mishkan, somos o tabernáculo. O sangue do cordeiro de Deus é o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, e ele asperge sobre nós esse sangue para nos purificar, para nos lavar. 7 vezes ele purifica. Então o sangue de Cristo é passado sobre nós 7 vezes. Meus amados, meus queridos, o dom da fé é isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nessa hora, o que eu falei para você não foi outra coisa senão a palavra de Deus. Tudo que eu falei está aqui na palavra de Deus. Então, isso está sendo gerado, está gerando em você a sua fé. E através da fé gerada em você, você pode erguer as suas mãos para Deus agora. Erga suas mãos agora na sua casa comigo e vamos orar a Deus assim, ó. Pai querido, em nome de Jesus, eu chego agora diante da tua santa e gloriosa presença. Eu quero aceitar o sacrifício do Messias na cruz do Calvário.
E por isso, Pai, eu peço que Ele venha morar em meu coração. Erga suas mãos, erga suas mãos. Eu peço, Pai, que Ele venha morar em meus corações, em meu coração. Que agora, a partir de agora, o Santo Espírito de Deus venha fazer habitação em mim, venha colocar esta casa em ordem, porque está uma bagunça, Senhor. Coloca, Senhor, a minha casa em ordem. Então, o Espírito Santo vai colocar a sua casa, o seu coração em ordem. Então, você ora assim: Pai, escreva o nome, levanta a sua mão, escreva o nome no livro da vida, para que eu possa ser salvo. Então, a partir do momento o seu nome ele está escrito no livro da vida, a partir de agora você já passa a gozar da salvação em Deus. Então, a partir de agora, você pode agradecer: Pai, obrigado por ter me salvado, guia-me com os teus olhos pelo caminho que eu devo andar, me instrui em toda a tua palavra, para que eu possa chegar até o final dessa jornada e ser salvo por ti, em nome de Jesus. Amém. Receba o dom da salvação agora, em nome de Jesus. Então, a partir de agora, você já recebeu o dom da salvação. O dom da salvação agora já está em ti. O Espírito Santo já entrou no seu coração. Se há alguma enfermidade, seja curado agora. Se você está enfermo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, seja curado agora, em nome de Jesus. Porque quando o Espírito Santo chega, ele põe a casa em ordem. Então, se você tem alguma enfermidade, você vai ser curado. Se você tem algum vício, você vai deixar esse vício, em nome de Jesus. Esse vício agora, solta esta pessoa. Então agora você vai ser liberto desse vício, mas você tem que tomar a decisão. Você tem que pegar um maço de cigarro e falar para ele assim: eu não te quero mais, porque agora eu sou salvo, e tem que jogar. Se você fuma algum outro tipo de entorpecente, pega isso e fala para isso, porque isso é espiritual. Eu não te aceito mais na minha vida, e joga para longe de ti. E a partir desse momento, se você tem o vício do álcool, pega a garrafa de álcool ali, ó, pega a pinga ou a cerveja e fala para isso: eu não te aceito mais na minha vida, me larga, em nome de Jesus, eu te rejeito, e joga. É assim que vai acontecer, é o seu ato de fé. Então, quando você tem esse ato de fé, você recebe a libertação, o dom da salvação. Vai receber o dom da salvação através do seu ato de fé. Então você, a partir de hoje, se você falava palavrão, não fala mais. Se você bebia, não bebe mais. Se você prostituía, não prostitui mais. Tenha agora uma vida regrada, uma vida santa, através de Jesus. Mantenha o Espírito Santo no seu coração, porque ele é a dádiva mais preciosa que agora foi te dada. É o presente mais precioso que foi dado por Deus para você. Então mantenha ele no seu coração, porque quando você peca, o Espírito Santo te afasta de ti, porque ele não suporta o pecado. Então ele vai se afastando. Mas você tem que falar como o rei Davi: volta, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Volta, ó Espírito Santo, ó amado, venha morar em meu coração de novo. E volta, ele vai voltar. Então você volta, ele volta em você. Quando você volta para os caminhos do Senhor, ele volta a morar em você. Entendeu? É assim que Deus faz. Então receba agora o dom da salvação, o dom da eternidade, que a eternidade é um dom. Meus amados, é como se fosse, vamos comparar um presente. Deus te deu um presente, a eternidade é um presente que Deus está te dando agora. Vamos comparar com um carro. Por exemplo, você ganha um presente de alguém, você ganha um carro de presente. O carro você precisa pôr gasolina, não precisa para o carro andar? Deus te deu esse presente, a eternidade. Todo aquele sofrimento não foi em vão. Ele ganhou para você a vida eterna, que vem para você gratuitamente. Deus não cobra nada. A única coisa que ele exige de você é que você mantenha e vai até o final. É uma exigência, é uma ordenança de Deus. Então tá, você recebeu também o dom da eternidade, que é o dom da salvação, né? Tá, o dom, quando você recebe, vamos comparar com o carro, né? Quando você recebe o carro, para o carro andar, você tem que pôr gasolina. Certo? Não é assim? Então a vida eterna, para que você ande na vida eterna, rumo nesse caminho que leva à vida eterna,
você tem que ler a Bíblia. Essa é a nossa gasolina. É a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, porque essa é a gasolina da vida eterna. Assim como comparando com o carro, né? Para o carro andar, o carro tem que pôr gasolina. Para a sua vida andar espiritual, você tem que ler a Bíblia. Essa é a gasolina. Ok? Tá. Outra coisa. O carro, você vai dar ignição no carro, né? E quando você dá a ignição no carro, você ativa o motor do carro para o carro poder andar. A mesma coisa. Esse dom que Deus te dá hoje, o dom da eternidade, além de você ter que pôr gasolina, que é a palavra, você tem que orar e jejuar. Essa é a chave da ignição. É o jejum e oração que vai te manter nesse caminho. Porque o inferno pode se levantar. Quando você aceita Jesus, o inferno se levanta. Porque a Bíblia diz que ele se opõe a tudo que se chama Deus e tudo que adora a Deus. Ele vai se opor a nós. Então você vai ter que orar e jejuar para você vencer. O caminho não é fácil. Você vai ter que seguir um caminho agora que é estreito. E a porta também é estreita. Mas olha, Deus já te deu de graça o dom da salvação. Você só precisa manter isso em você. Então ore, jejue. Isso é um fardo tão leve, tão suave. E quando você começa a orar e jejuar, começa a destravar dons espirituais em você, como aqueles dons que eu li aqui no começo. São outros dons que você vai receber, como dom de profecia, dom de ministério, dom de ensino, dom de exortar, dom de repartir, dom de cuidar das pessoas, de presidir e também dons de exercer misericórdia. Também é um dom. E tem outros dons, são ao todo mais de 27 dons, né? Tem vários dons que você vai recebendo e você vai destravando esses dons pelo jejum e a oração. Então, só para você relembrar, né? Comparando com um carro, você recebe agora um carro de Deus que se chama eternidade, salvação. Salvação e eternidade. E esse carro que você ganhou de Deus, que se chama eternidade e salvação, você tem que pôr gasolina, que é a palavra, tem que ler a Bíblia, e você tem que orar e jejuar, que é a ignição para você ter acesso aos dons espirituais. Amém? Olha, essa comparação aí você nunca mais vai esquecer, né? Sempre que você olhar um carro na rua, você vai lembrar que foi a graça de Deus que te deu esses dons espirituais e você precisa orar e jejuar para o carro andar. Precisa orar e jejuar para poder caminhar nesse caminho. Amém? Receba então essa palavra em nome do Senhor Jesus e que o Espírito Santo venha em você fazer morada no seu coração e que você receba a graça e a paz e a saúde em nome de Jesus. Amém?